Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos aí à 15ª das nossas aulas, né? Estamos aí quase no meio do curso. Nessa aula, que era para ter sido um pouco ao vivo com o pessoal, principalmente do ESSEC, eu vou fazer gravado, como eu tinha dito, por algumas questões técnicas aqui. O objetivo dessa aula é olhar os planos de estabilização que acontecem ainda no governo Sarney, depois do plano cruzado. Na verdade, são dois planos, né? O plano Bresser e o plano Verão. Né? O plano Bresser, obviamente, comandado com o ministro Bresser Pereira, ministro da Fazenda, e o plano Verão, 2 anos depois, feito pelo novo ministro da Fazenda, que foi o Maílson Nanel. Então, a única coisa que, antes da gente falar sobre esses outros dois planos, eu queria também fazer uma espécie de... O que a gente aprendeu, né, com o plano cruzado? A gente viu na aula passada de que o plano cruzado levou aí, a gente teve um ano, vamos dizer assim, de plano cruzado, entre fevereiro e fevereiro, né, o finalzinho, né, março e fevereiro, vamos chamar assim, né, e durante esse ano, o congelamento, até que num primeiro momento funciona relativamente bem, né, por incrível que pareça, certo? Tem, talvez principalmente por um apoio popular que faz com que efetivamente os preços não se modifiquem, principalmente os preços, né, visíveis ao consumidor, aonde o consumidor e esses fiscais, vamos dizer assim, populares têm, vamos dizer assim, acesso, né? E você, enfim, conseguiu, o congelamento tem certo sucesso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse congelamento a gente foi vendo, vai tendo problema, ele vai sofrer no primeiro momento uma enorme pressão, esse congelamento, uma pressão de demanda, a economia também, além dos preços terem caído, ou seja, você ter uma inflação ali ao consumidor medida próxima de zero, você tem um crescimento econômico bastante substancial. Essas duas coisas, para muita gente, estão relacionadas, né? Essa queda da inflação significa, vamos dizer assim, a não ausência da inflação significa uma disposição de renda maior, principalmente para aquelas classes que têm menos condições de se proteger da inflação, né? Existe um horizonte de cálculo mais fácil de ser feito. Isso tudo, vamos dizer assim, predispõe as pessoas a um aumento nos seus gastos, etc., que é o que vai ocorrer, né? Então, você tem um crescimento econômico que vai pressionar esse vetor de preços congelado, né? E aí a gente já chamou atenção, então na aula passada esses problemas do congelamento, né, eles vão aparecer, dificuldades em torno desse congelamento, e, enfim, essa pressão de demanda, certo? Quer dizer, ela não vai ser, em algum momento não vai ser atendida, certo? Quer dizer, vai ter falta de produto, escassez, etc. Para outros produtos, isso vai se transformar em ágios, em maquiagens, enfim, a gente viu esses elementos, né? E aqui demonstra ser uma questão importante que o governo teria que ter lidado melhor com esse choque de demanda, certo? Talvez aqui seja um aprendizado que a gente tem, né? Essa queda abrupta da inflação, ele conduz normalmente a um choque de demanda que o governo, de alguma maneira, tem que saber lidar para, né, evitar que esse choque de demanda pressione esse vetor de preço de maneira muito forte, né? A gente comentou na aula passada, certo, de que no plano real você tem esse mesmo efeito, certo? Apesar de não ter congelamento, os preços também caem, né? A inflação também cai, e há esse choque de demanda também nos 6 primeiros meses após o plano real, né? Que é o segundo semestre de 94. Aqui a gente está principalmente no terceiro e no quarto trimestre, no segundo e no terceiro trimestre de 86, né? Mas, como eu dizia, no plano real você também tem esse choque, e esse choque de demanda, de alguma maneira, ele foi encaixado
o governo também não evitou esse choque de demanda, tinha também ali uma eleição, a própria eleição do Fernando Henrique para ser ganha, né? Então você deixa correr esse choque de demanda, mas no plano real você consegue encaixar esse choque com um aumento da oferta, basicamente advindo de importações ou de diminuição de exportações, enfim, um aumento da oferta interna de bens vindo do exterior ou dos bens nacionais que deixam de ir ao exterior. Né? No caso do Plano Real, essa entrada de bens externos veio ainda com preços bastante razoáveis, enfim, quando a gente for falar do real, a gente conversa sobre isso. Né? Mas aqui, essa possibilidade ela está limitada, né, pelo fato do Brasil precisar gerar superávites comerciais, então eu não tenho esse espaço, eu não tenho como financiar um déficit de balanço de transações correntes, então eu não tenho essa possibilidade. Né? Então a possibilidade lógica aqui era, se eu não consigo aumentar a oferta, eu vou ter que diminuir a demanda. Né? Ou seja, o governo deveria, de alguma maneira, ter segurado esse choque de demanda para não ter os problemas. Né? E ele não fez, talvez por razões políticas, né? Então você tem aí você deixa correr e, né, os problemas vão se agravando em relação às dificuldades de congelamento. E uma pequena tentativa ali no começo, né, mas a tentativa de fato de tentar começar a controlar isso mesmo, sem ainda um grande controle de demanda, depois das eleições, quando o governo tenta realinhar alguns preços que estão desalinhados, tenta conter a demanda de certos setores, aumentando alguns preços, de maneira controlada, né? Mas esse controle, vamos dizer assim, do aumento de alguns preços em alguns mercados que estavam desequilibrados, principalmente depois de uma perda do apoio político, justamente pela vamos dizer assim, pela inoperância do governo durante muito tempo, se perdeu aqueles fiscais todos. Então, esses alguns preços que foram remarcados oficialmente a partir de novembro, eles acabaram, vamos dizer assim, desencadeando um aumento de outros preços no mês seguinte, né, no mês de dezembro, de novos preços, aí talvez de maneira mais abrangente no mês de janeiro, e no mês de janeiro você tem, então, o acionamento do chamado gatilho, e esse gatilho vai acabar, então, aumentando todos os salários. Esse aumento de salários não foi absorvido pelos empresários, foi repassado para preço, e nesse momento, então, o plano cruzado deixa de existir, vamos dizer assim. Então, o que a gente aprende? O que a gente aprende com essa história do plano cruzado? Sabe? Quer dizer, quais as críticas que eu tenho ao plano, à condução do plano nesse momento? Né? Talvez o principal elemento, você tem vários elementos, né? Você tem alguns elementos ligados ao próprio plano, alguns ensinamentos, algumas coisas que a gente não imaginava que iria ter, etc., e alguns outros elementos, vamos dizer assim, que talvez esteja mais no contexto do plano. Né? Então, em relação, por exemplo, ao contexto do plano, né? Você implementa o plano cruzado, que essencialmente ele só tem medidas, vamos chamar assim, de inercialistas. Como a gente chamou a atenção, não tem política de demanda, não tem política monetária, não tem política fiscal, é basicamente o congelamento, as questões de como fazer com o salário, como fazer com as tablitas, etc. Então, é um plano de uma inflação que se imaginava puramente inercial. Né? E a primeira coisa é que você aplica, então, um plano, vamos dizer assim, essencialmente inercialista, né, para atacar uma tendência, quando eu, na verdade, tenho um choque se produzindo. Né? Então, o momento do plano cruzado, o plano cruzado é um plano que ataca uma tendência que se imagina constante de preços, né, uma inflação constante, né, quando, na verdade, essa inflação está acelerando. Né? Então, eu tinha, naquele momento, uma inflação que era tendencial, mas também que já estava sofrendo um choque de demanda. Então, eu teria que ter combinado com o plano cruzado
alguma outra política de modo a conter esse choque de demanda, né? Porque a inflação, então, ela não era puramente inercial. Essa ideia da inflação inercial, choque e tendência, né? Você tem a tendência, mas você também tem um choque naquele momento. E eu fiz um plano, no fundo, para atacar a tendência, né? Então, faltou um pedaço do plano. Em relação, por exemplo, à concepção do próprio plano, né, você tem algumas críticas, então, também, né? Então, você tem todo o debate em torno da política salarial e as grandes críticas em relação tanto ao abono, né, quanto ao gatilho, né? Então, não deveria ter se concedido esse abono, né? Algumas empresas, esse abono significou para algumas empresas um aumento, vamos dizer assim, da folha salarial, que desequilibrou né? Se você tivesse ficado só na média, talvez o equilíbrio teria sido melhor. Então, obviamente, são principalmente os empresários que estão resolvendo. E a outra questão do gatilho, né? A gente sabe que a inflação, ela efetivamente se espalha, vamos dizer assim, e se decreta o fim do plano cruzado justamente quando o gatilho dispara. Ou seja, quando a inflação bate os 20%, na verdade ela vai atingir mais do que 20%, e aí eu disparo o gatilho, e aí, vamos dizer assim, todos os preços sobem e volta tudo atrás. Então, o gatilho a gente até entende por que foi estabelecido, né? Uma certa incerteza por parte dos trabalhadores, se o seu salário seria, vamos dizer assim, de certa forma, garantido, né? Mas é um equívoco no sentido de que você coloca um elemento de indexação num plano que pretende a desindexação. Então, aqui você tem uma crítica na concepção, né? Outras coisas que talvez a gente tenha aprendido nesse momento, certo? Quer dizer, né? Quando você congela, né, o congelamento não é uma coisa tranquila de ser feito, né? E é um congelamento até que deu bem, foi bem no plano cruzado, certo? Porque você teve um apoio popular. Então, sem esse apoio popular, dificilmente você congela. Os outros planos vão mostrar isso. Mas nesse aqui, apesar de todo o apoio, você consegue o congelamento, mas, primeiro, nem tudo é congelado, né? Nem tudo eu consigo ter esse controle, né? Eu tenho uma economia informal que é complicada, certo? Eu tenho uma economia onde você tem uma cadeia produtiva, onde você tem preços nessa cadeia, certo? Quer dizer, então isso é um problema, né? Por outro lado, né, eu fiz um congelamento, né, sem nenhuma perspectiva de quando vai terminar, quando que eu vou poder, de alguma maneira, remarcar, por quanto tempo, né? Então, não se prevê o processo de descongelamento. Então, congelar talvez não seja tão fácil, mas naquele momento foi fácil, mas organizar a saída é uma coisa que não foi prevista no plano e que talvez tenha que ser prevista, né? E, por fim, a ideia de que quando você congela, o vetor de equilíbrio, o vetor de preços que você congela, não é um vetor de preço equilibrado, né? Não é um vetor de preços relativos que está completamente equilibrado, né? Como a gente já vem falando, né, você tem um preço que foi aumentado no dia anterior, outro que seria aumentado no dia posterior, então esses dois preços estão desequilibrados, certo? Então, o preço relativo entre um e outro aqui é fortemente, está fora daquilo que seria o normal, o correto, o justo, etc. Então, um desses produtos, por exemplo, que fornecedor desse produto vai ganhar muito dinheiro, certo? Quer dizer, e o outro, né, vai perder talvez muito recurso, etc. Então eu tenho problemas com o equilíbrio desse vetor de preços quando eu congelo num determinado dia, num determinado momento, né? Então essa é uma coisa que eu aprendi, certo? Quer dizer, que eu tenho que administrar esse congelamento de uma maneira não tão simples assim. E olha, como eu disse, no plano cruzado, você tem um apoio grande para esse congelamento funcionar. O segundo ensinamento aí, certo? Quer dizer, eu não sei se é um ensinamento, certo? Mas, além de eu dizer que naquele momento você tem, vamos dizer assim, uma inflação que já não era uma inflação puramente inercial, ela estava ali sofrendo um choque de demanda, né? A ideia, tá certo, que o próprio congelamento, ou seja, a própria queda da inflação, ela te leva a um aumento da demanda, tá certo, né?
faz com que eu tenha que estar atento a isso, né? Algumas pessoas dizem que isso é uma coisa que a gente aprendeu ali no plano, sabe? Pode ser, talvez para muita gente também já tivesse claro o que ia acontecer. E de qualquer maneira, né, ou seja, a queda da inflação tem um efeito positivo sobre crescimento imediato, certo? Quer dizer, e eu preciso estar pronto para, de alguma maneira, enfrentar esse crescimento de demanda, né? Então, esse crescimento de demanda, né, para muita gente, teria que ter sido controlado, ou teria que ter sido até evitado para muita gente, né? Ou seja, eu não posso ter uma política monetária e fiscal completamente passiva. Mesmo que eu imagine um plano puramente inercialista, esse plano vai ter efeitos sobre demanda, certo? Quer dizer, a moeda, a queda da inflação não é neutra nesse sentido, certo? Quer dizer, eu tenho impacto e eu preciso controlar esse impacto, ou, no mínimo, saber encaixar esse impacto, né? Aí, então, ou a necessidade de controlar a demanda agregada, ou uma certa atenção, principalmente com as contas externas. Eu preciso de um espaço para encaixar esse crescimento, e para isso eu preciso ou ter disponibilidade para fazer importações, ou ter condições de financiar a balança de transações correntes, etc., né? Então eu preciso, mesmo que eu queira um plano puramente inercial, certo? Quer dizer, eu não posso ficar passivo em relação às políticas tradicionais, certo? De monetária, fiscal, etc., no mínimo para controlar essa demanda ou para, de alguma maneira, promover um certo aumento de oferta, se é que é possível, né? Então, esse é um pouco uma aprendizagem que a gente tem aqui do plano. Por fim, só para a gente terminar ainda nessa toada de aprendizagem do planos, etc., né? O Cruzado também deixa uma certa herança para o próprio Sarney e para os outros ministros, certo, que vêm a seguir, né? De um lado, certo, quer dizer, e essa herança é ruim, né? É como se você tivesse aberto um pouco a caixa de Pandora, o plano cruzado, né? Então, agora os agentes vamos dizer assim, estão muito mais cuidadosos com aquilo que o governo vai fazer, né? Dessa vez ele chegou e congelou. O que vai fazer o próximo? Ele vai congelar de novo? Pô, no congelamento ele me pegou com um preço que eu subi ontem, né? Então ele me pegou bem. Mas eu não posso, não pode acontecer comigo aquilo que aconteceu com o meu vizinho, né? Que ele congelou com o meu vizinho e ia aumentar o preço no dia seguinte. O meu vizinho teve um problema sério. Eu não posso deixar isso acontecer, né? Então, eu estou sempre muito preocupado aqui agora com o que o governo vai fazer para atacar essa inflação. Então, quer dizer, quando você percebe que o governo está a ponto de lançar um novo plano, normalmente você começa a ter remarcações de preços antes do novo plano, porque você olha e fala, não, eles congelaram, vão congelar de novo, né? Então eu já vou remarcar meu preço antes que eles congelem, senão eu vou dançar, né? Ou se você está no sistema financeiro, né, você olha e fala, pô, esses caras vão vir para cima de novo, certo? Eles vão tomar poupança, eles vão tomar sei lá o quê, certo? Eles vão agir. Então, vou me prevenir, eu vou sair antes, né? Vou sair antes do mercado, né? Vou ter uma fuga de sistema financeiro e, sei lá, vou comprar boi, vou comprar saco de cimento, vou comprar dólar, enfim, vou fugir do país, sei lá, né? Então, você tem como herança essa expectativa, vamos dizer assim, de que alguma coisa virá e você tenta se proteger, né? E essa proteção pode ser, inclusive, gerar essa aceleração da inflação, que a gente, inclusive, viu nos gráficos, né? Como que antes dos planos a inflação acelera de maneira forte, né? Você está esperando o congelamento, então você já aumenta os preços antes, o próprio governo faz isso, né? E no mercado financeiro, esse risco que você tem que administrar, né? Para evitar essa fuga de capitais, né? Então, normalmente você vê o governo antes dos planos, eles são obrigados, inclusive, a aumentar juros para tentar segurar a galera no mercado financeiro, né? Então, essas são heranças aí de uma caixa de Pandora que foi aberta e as pessoas olhando para os fantasmas que podem sair lá de dentro, sabe, né? Uma outra questão o Sarney foi, quer dizer, a popularidade desse
presidente, vamos dizer assim, nos primeiros 4, 5 meses do plano cruzado, é algo de incrível, certo? Acho que ele só vai ser batido depois pela popularidade do Lula, certo? Quer dizer, mesmo o Fernando Henrique, com o sucesso dele no plano real, não chega a obter uma popularidade dessa monta. É um enorme, né? E o Sarney usou essa popularidade, tanto é que ele adiou qualquer medida que pudesse controlar a demanda, sair fora mais rápido do congelamento, qualquer coisa parecida com isso, porque ele tinha um apoio gigantesco, ele queria permanecer. Né, isso vai virar olho gordo de um monte de político, certo? Quer dizer, o Itamar, anos depois, vai assumir. Ele queria que qualquer ministro da Fazenda que assumisse lá, ele teve 6, congelasse os preços, certo? Para ele ter esse apoio. Né? Mas o fato é que vários governos fizeram esses congelamentos e ninguém mais teve o apoio popular. Porque a população deu esse apoio gigantesco e se sentiu extremamente frustrada, vamos dizer assim, com o desandar do plano cruzado, principalmente no segundo semestre já de 86. Né? A tentativa de tirar do índice da inflação aquele aumento do cruzadinho, isso e esse uso, vamos dizer assim, muito forte, vamos dizer assim, de uma certa não operância, né? Ou de uma política que vai ser considerada uma política populista durante o governo Sarney. Até o próprio Bresser escreve um livro que chama O Populismo Econômico, junto com um cara chamado Sebastian Edwards, dos Estados Unidos, e pega essa política, vamos dizer assim, parte do cruzado, como um exemplo de populismo, apesar dele também ter sido ministro do próprio governo Sarney. Né? Mas, então, teve um apoio, uma busca de esse apoio popular, mas ele vai se perder, certo? Então, esse é um problema nos próximos planos. Né? Dificilmente você vai ter um apoio da população. Para você recuperar esse apoio da população, vai ser cada vez mais difícil. E os planos tentam, no fundo, pegar a população muito de surpresa nos planos seguintes. Talvez o plano real vai pegar isso um pouco diferente, vai tentar voltar a contar com a colaboração da população. Né? Mas essa perda de apoio, né, do governo Sarney, né, o plano Collor também vai contar com uma... Né, ele ganhou, ele foi eleito no segundo turno, tal, mas foi eleito, ele tinha uma grande maioria, mas um pé atrás muito grande com o plano cruzado, com o plano Collor, por razões óbvias, a gente vai ver, mas... Então, essa é uma outra herança do plano cruzado, né? Uma desconfiança muito grande em relação ao governo e talvez uma perda de apoio político dos governos. Né? Mas, então, a partir disso, certo? Vai entrar em cena, então, o Bresser Pereira, que assume o governo em 87, né? E ele vai ter, na verdade, a gente fala muito do plano Bresser, né, que é uma coisa importante, a gente vai ver ele daqui a pouquinho, mas o Bresser tem uma outra importância que não é pequena, que é tentar reconduzir o Brasil às mesas de negociação com a FMI. Né? Então, no começo, né, 3 meses antes, ainda na gestão Funaro, o Brasil tinha rompido com a FMI, tinha declarado uma moratória dos juros também, não pagava os juros. Isso atrasou muito a mesa de negociação brasileira. Né? As negociações da dívida que estavam sendo feitas, né? Você tem aí, o Brasil efetivamente descumpre né? Já não estava pagando uma parte, certo? E descumpre uma segunda parte. Então, aqui efetivamente é o default brasileiro. Né? O default anterior, de 82, 83, era um default que foi mais acordado com o fundo. Certo? Aqui eu tenho um default não acordado, certo? Quer dizer, eu não paguei os juros, não conseguia pagar os juros porque, enfim, diminuiu o superávit comercial durante o plano cruzado. Né? Então, o papel do Bresser é reestabelecer, botar o Brasil de volta ao fundo, né? Levar o Brasil de volta às mesas de negociação, reestruturar a negociação da dívida. Né? Isso ele vai fazer, certo? Eu não vou mais muito me referir. O Brasil efetivamente volta ao fundo, volta à mesa de negociação internacional, oficialmente com o Maílson, que é o próximo. Né? Mas quem faz toda a negociação para voltar, né,
e começa a voltar também a gerar os superávites comerciais, para voltar a pagar os juros da dívida, isso se dá na gestão do Bresser, né? Então, às vezes, a gente subestima, né? O próprio Bresser, muitas vezes, ele vai tentar lembrar disso, né, de que ele tem um papel nesse sentido, e ele diz que ele tem um papel maior até, porque ele que sugeriria, vamos dizer assim, aquilo que está sendo, naquele momento, o tema, vamos dizer assim, da negociação da dívida externa, né, que vai ser conhecido depois como Plano Brady. Brady era o secretário de Tesouro norte-americano, que estava nessas mesas de negociação, junto com a FMI, etc., né, os governos também estão nessas mesas, e sugere aquilo que vai ficar conhecido como processo de securitização das dívidas externas. A securitização das dívidas externas é a transformação da dívida externa, que até então eram empréstimos externos, em dívida em títulos, né? Securitização, então, é uma dívida que antigamente era um empréstimo bancário que transforma-se em um título. Então, antes o Brasil tinha uma dívida com não sei quantos bancos, né, com o Citibank, com o Morgan, com o Hanover Trust, não sei das quantas, blá, 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 blá. E nessa negociação você vai transformar esses empréstimos em C-bonds, IDUs, que vão para a carteira, obviamente, dos bancos, certo? Mas eles podem se livrar desses títulos, porque esses títulos passam a ter mercado secundário. Então, isso que vai ficar conhecido como securitização da dívida, né? Que vai ser que é o que vai dar o tom da renegociação, principalmente no final da década de 80, certo? E que vai ser, vamos dizer assim, o final da negociação vai por aí, né? E o Bresser, então, diz que quando ele faz essa a reaproximação do Brasil com o fundo, ele, em conversa justamente com o secretário de Tesouro norte-americano, teriam discutido e ele teria sugerido essa securitização. Enfim, não tenho muito como nem desmentir, nem afirmar que é verdade, certo? Quer dizer, de qualquer maneira, essa reforma, essa nova estruturação fica conhecida como o Plano Brady. Em tese, teria sido uma colocação justamente do secretário de Tesouro norte-americano. O Bresser disse que foi a sugestão dele para o secretário. De qualquer maneira, o que é importante para nós aqui é que ele tem esse papel também de recolocar o Brasil no sistema financeiro, né? Algumas pessoas criticam, né, porque queriam um rompimento, né, pessoal mais de esquerda talvez, né, mas se a gente não voltasse às mesas, né, ficaríamos talvez mais tempo ainda fora do sistema financeiro internacional. De qualquer maneira, então, o Bresser assume, e aí tem o outro lado da questão, que é o plano Bresser, né? Ele assume em abril, certo? Na verdade, em maio, certo? E um mês e pouquinho depois, ele lança o plano Bresser, né? O plano Bresser é um plano, né, ele mesmo, Bresser, vai dizer que não é um plano que nem o Cruzado. Sabe? O plano, quer dizer, o Cruzado ele era mais audacioso, tinha mais pretensões. E ele é um plano que ele não acha que vai conseguir acabar com a inflação, ele vai tentar desacelerar a inflação e colocar essa inflação numa trajetória mais razoável, né? Então, é um plano de combate, segundo o próprio Bresser, não à inflação, mas ao processo de aceleração inflacionária que o Brasil vinha tendo, né? Você lembra do gráfico, na saída do plano cruzado, a inflação está subindo, né? Ela está acelerando. Então, a ideia é de conter essa aceleração inflacionária, né? E é considerado, então, também, então, além de você conter a aceleração, um plano que a gente vai chamar de um plano híbrido, né? Por que é um plano híbrido? Um plano híbrido porque combina medidas de cunho mais heterodoxa com as medidas de cunho mais ortodoxas. Ortodoxia, enfim, o peso que você dá a cada uma das facetas é outra discussão. Então, ele tem uma combinação de políticas heterodoxas e ortodoxas que vai marcar, então, todos os planos que vêm a seguir. Então, um plano que só tem medida heterodoxa talvez seja o cruzado, né? Os outros, todos os planos têm uma combinação de medidas heterodoxas, que são essas do tipo
congelamento, essas coisas, né, com medidas ortodoxas, que são as medidas que a gente aprende ali nos livros de Marco, né, política monetária, política fiscal. Né. Então, começando por essas, certo? Quer dizer, começando pelo lado de baixo aí da lâmina, certo? Você não vai cometer o erro, vamos dizer assim, do plano cruzado de não ter nenhuma política monetária, né? E ele impõe, então, uma política monetária mais ortodoxa, que já vinha sendo praticado, ele mantém essa prática de juros positivos, né, de juros relativamente elevados e relativamente positivos, não, positivos e relativamente elevados. Né? Isso tem a função de certa forma, controlar a demanda, né, evitar um choque de demanda maior, e, por outro lado, segurar o processo especulativo, principalmente nos mercados financeiros, que, vamos dizer assim, tem uma rebarba, né? Tem uma consequência nos mercados reais. Né? Então, você mantém juros altos, você evita uma fuga de capitais do sistema financeiro, e ao evitar isso, você evita talvez um choque demasiado em bens onde as pessoas saem do mercado financeiro e vai comprar boida, certo? Quer dizer, ou vai especular com imóveis, ou vai especular com algum ativo real, ou vai especular, inclusive, no mercado de dólar e fuga de capitais. Então, você sobe as taxas de juros para evitar tanto essa fuga de capitais, quanto para evitar do sistema financeiro, quanto para evitar esse choque de demanda que a gente viu acontecer no plano cruzado. Né? Por outro lado, ele também vai arguir muito fortemente o Bresser pela ideia de você ter um acerto fiscal mais forte, né, de cortar certos gastos, certos investimentos, diminuir certos gastos como subsídios, o que tem aí um problema com inflação, de já ter uma certa ideia de inflação que a gente já viu ali no PAEG, etc. Né, mas, enfim, tem aí um controle fiscal, né, de aumentar certas taxas, de diminuir gastos, etc., e de acertar um pouco essas coisas, mas você também contava aqui, vamos dizer assim, com ainda a ideia do Oliveira Tanzi, certo? Que a inflação é que, no fundo, acabava provocando muito déficit. Né? Enfim, de qualquer maneira, há uma tentativa de controle, né, fiscal, uma política monetária relativamente controlada. E em relação a essa questão do controle fiscal, eu vou voltar a falar sobre ele mais para frente. Né, o Bresser ele vai, com o tempo, ficando cada vez mais preocupado com essa questão fiscal, vamos dizer assim. Né? E ele vai sair do governo, né, tanto porque o plano não dá muito certo do ponto de vista da inflação, mas ele vai alegar que ele não conseguiu impor um pacote fiscal que o Sarney não apoiou, vamos dizer assim, num pacote maior, do ponto de vista fiscal, que efetivamente reorganizaria as contas públicas de maneira melhor. Mas eu volto a isso mais para frente. E aí você tem um pacote heterodoxo. O que é o pacote heterodoxo? É o congelamento, que dessa vez é diferente. Por quê? Porque é um congelamento por 3 meses. Você congela os preços por 3 meses. E aí você diz, se seguirá a esses 3 meses de congelamento, 3 meses de flexibilização controlada e depois a gente descongela de fato. Né? Então você tem um congelamento previsto para 3 meses de saída, e, portanto, daqui a 6 meses a gente não teria mais o congelamento. É o único congelamento de preços onde você tem, de fato, esses prazos estabelecidos. Né? O congelamento se faz de preços, né? E os salários a mesma coisa, anterior, com as médias móveis, etc. As médias móveis não, os salários médios, etc. Né? Só que, bom, em relação, aqui tem um realinhamento anterior de preços, né? Se a gente olhar o vetor de preços, você vê que a própria população já estava aumentando os preços com mais rapidez antes do plano, e o governo também realinhou energia elétrica, gasolina, vários preços um pouco antes do plano.
Bom, dito isso, certo? Qual é a novidade do Plano Bresser nessa história? É a criação de um troço chamado URP. O URP, no fundo, é uma nova medida, é um novo indexador da economia, né? E aí vai cair a mesma crítica. Como é que você desindexa? Você quer um plano que é de desindexação e você cria uma indexação. A defesa do Bresser é que ele, na verdade, não quer um plano de efetivamente acabar com a indexação. Ele, enfim, é um plano mais de emergência para conter a aceleração, e esse novo mecanismo de indexação ele teria essa vantagem de diminuir o efeito da indexação sobre preços. Por quê? Porque esse é um mecanismo um pouquinho diferente de indexação. Essa URP, né, ela é um mecanismo que é utilizado para reajustes de salário depois do congelamento, né? Então, como é que você calcula a URP, essa unidade de preços aí? Né? Quer dizer, a URP é uma média dos 3 últimos meses da inflação. Então, você pega 3 meses de inflação num determinado índice de preço e faz uma média, né? E você pega essa média e aplica aos salários do quarto mês, né? E pelos próximos 3 meses. No quarto, no quinto e no sexto mês, né? Então você calcula a inflação. Então imagina qual que é a ideia do Bresser, né? Ele congelou os preços. Se desse certo, se tivesse sido que nem no plano cruzado, ele fez o seguinte: ele congelou, né? A inflação seria de 0 durante o congelamento, né? E aí, quando eu fosse calcular a minha primeira URP, quanto é que daria a minha primeira URP? Os 3 primeiros meses do plano, né? Mês 1, mês 2, mês 3, a inflação seria 0, a primeira URP seria 0, a média é 0, e eu vou reajustar os salários repassando essa inflação de 0, né? Ele sabe que não vai ser 0, que o apoio não existe, o congelamento não é perfeito. Então, qual é a ideia dele? Certo? Quer dizer, essa inflação vem abaixo, né? Mas ela vai cair, talvez subir levemente, né? Então, ela vem abaixo, vai cair ali por volta de 2, 3, 1 no primeiro mês, 3 no segundo, talvez aí no terceiro mês vai dar uns 4, 5. E aí o que eu faço? Eu pego a média de 1, 3 e 6, vamos dizer assim, né? 1, 3 e 5 para facilitar a minha vida aqui, né? Vai dar, essa média desses 3 meses dá uma inflação de 3. Então, no quarto mês, o que ele faz? Ele reajusta os salários, ele tem um indexador, só que esse indexador ele vai dar um reajuste de 3 para os salários. Note que a inflação, se a minha conta estiver certo aqui, foi 1, 3 e 5. Né? 1, 3 e 5. Então, eu estou dando um reajuste de salários no quarto mês de 3% para os trabalhadores, né? Que vai perdurar nos próximos 3 meses. 3% no quarto mês, 3% no quinto mês e 3% no sexto mês. Sendo que a inflação do terceiro mês foi 5%. O que ele quer, né, com essa URP? É tentar, se a inflação cair, depois voltar a acelerar, ele com a URP, ele puxa essa inflação de volta para baixo e coloca essa inflação em patamares mais razoáveis. E tenta estabilizar essa inflação num patamar relativamente baixo, com essa URP, né? Então, a URP tem a crítica de ser um novo indexador, mas você estava imaginando de ser um indexador muito melhor do que os anteriores, que eram mensais. Aqui, no fundo, ele é também mensal, mas ele é uma média dos 3 meses anteriores, né? Então, se a inflação estiver subindo, essa média ela é mais baixa do que o último mês, né? Quando eu voltar a aplicar, eu vou, de certa forma, controlar os aumentos de preços. Se desse certo, né, essa URP sendo de 3 meses seguintes de aumentos de 3% de salários, a ideia é que você vai convergir o aumento dos preços para esses 3%, né? De modo que a nova URP, que você vai calcular depois de 3 meses de novo, certo? Vai ser uma URP mais baixa, né? E aí você mantém esse patamar da inflação por volta aí de 2, 3% ao mês, certo?
tirando muito do antigo 15, 20, 30%, onde ela já estava pagando. Então, essa é a ideia do plano Bresser, de conter esse processo de aceleração inflacionária, né, e ter não acabar com a indexação, não acabar com a inflação inicial completamente, mas tentar amenizar esse processo. Né? Essa é a ideia. Né? E essa é a justificativa de porque ele faz um indexador com um plano que quer acabar, em tese, com as indexações. Por fim, ainda tem a tablita, que a gente já explicou na aula passada, é a mesma coisa, certo? Quer dizer, tem a mesma função que a gente já viu nas aulas passadas, a mesma coisa acontece nos índices financeiros, vamos dizer assim, mesma mudança nos índices financeiros. E tem mais uma medida, essa é diferente, muito diferente em relação ao plano cruzado, né? Que é o câmbio. Que se vocês olharem aí, eu botei entre ortodoxo e heterodoxo, porque eu não sei se esse câmbio nominal, se ele não congelou o câmbio, não fixou a taxa de câmbio, e, na verdade, você acelerou a desvalorização cambial nesse período. Então, isso, do ponto de vista da inflação, não é muito positivo, certo? Quer dizer, mas a gente não pode esquecer o outro objetivo que o Bresser está tendo que construir aqui, que é a volta do Brasil às mesmas negociações internacionais. E como é que eu volto a essa mesa, certo? Se eu estiver voltando a pagar os juros da dívida. Para pagar os juros da dívida, eu preciso voltar a ter superávites na balança comercial. Né? Então, de um lado, eu seguro a demanda pelas políticas ortodoxas, do outro lado, eu desvalorizo um pouco o câmbio, né? E tento fazer com que as exportações melhorem, as importações diminuam, etc., com essa desvalorização cambial. E eu procuro não deixar que essa desvalorização cambial tenha um efeito sobre preços no curto prazo, porque eu congelei os preços. Né? Então, a ideia da desvalorização aqui é tentar voltar a gerar os superávites comerciais, e ele vai conseguir. Na verdade, o único sucesso que tem nesse plano é essa história, né? De você voltar a gerar os superávites comerciais e o Brasil voltar às mesmas negociações. Quem assina a volta é o Maílson, mas no fundo a gente reconhece que é durante a gestão Bresser que isso foi feito. Em relação à inflação, né, aconteceu mais ou menos aquilo que ele imaginava. Saiu uma inflação que era de 26% ao mês e ela cai forte no mês de julho, certo? Quer dizer, né, mas a aceleração não deu muito certo, certo? Quer dizer, ela saiu para 3 em julho, e em agosto já era 6,5, certo? E no terceiro mês depois do plano, certo? Você já tem uma ORP primeira que é muito alta. E a inflação vai voltar a subir, certo? Ele não consegue fazer aquele mecanismo que ele imaginou, né, e segurando a inflação, vamos dizer assim, por volta ali de 2%, 3%, 4% ao mês. Né? Aquela minha ideia de 1 no primeiro, 3 e depois 5, né? Não foi bem isso, né? Foi 3, 7, 6,5, né? E alguma coisa próxima de 9, 10 no terceiro mês, certo? Quer dizer, então, quando você vai fazer a URP, certo? Ela vai te dar alguma coisa por volta de 8, né? Quando você aplica essa URP, ela não vai ser só para salário, ela não pegou e não convergiu o preço em torno da URP. A inflação foi crescendo, talvez de maneira relativamente lenta, certo? Quer dizer, mas foi crescendo, certo? Quer dizer, ela no final do mês de dezembro, ela já está de novo em 14%, 15%, que é mais ou menos a inflação que você tem no início do plano cruzado. Né? Então a coisa não foi muito bem, não conseguiu segurar. Né? Você pode dizer que durante os 6 meses que vigorou o plano, a inflação foi menor do que antes, mas ela volta a acelerar. Então, isso não. Nesse sentido, ele baixou a inflação, mas ela voltou a aquecer a patamares, né? Não estou falando de 14% ao ano, estou falando de 14% ao mês. Aqui. As contas externas que foram mais ou menos bem, certo? Quer dizer, né? E o grande problema que ele vai apontar, certo? Quer dizer, vão apontar que um dos problemas dele foi que a política monetária dele não foi condizente, certo? Ele não segurou efetivamente monetariamente, foi relativamente frouxo, e fiscalmente, vamos dizer assim, tem uma certa discussão,
de que ele também não conseguiu, certo? Quando ele percebe que ele está perdendo o barco, tá certo? Ele procura fala, não, vamos fazer aqui um choque fiscal para tentar ver se a gente remonta. E ele propõe uma reforma tributária, uma reforma fiscal bem maior do que se esperaria, né? Mas essa reforma não foi aprovada, né? Não foi. E ele vai dizer que o Sarney, o grupo político, não fez muita força para essa reforma ser aprovada no Congresso. Até porque, naquele momento, o Sarney está negociando seu 5º ano de mandato. Então, é meio complicado você fazer isso. E o Bresser usa esse fato de você não ter aprovado a reforma fiscal para sair, ele pede para sair por conta da reforma fiscal. Então, tem uma discussão um pouco na literatura se efetivamente isso é o caso, ele não se sentiu, vamos dizer assim, apreciado pelo Sarney e pelo Congresso, sentiu que não tinha apoio, resolveu sair. Ou, né, para algumas pessoas, ele usou isso como desculpa, né, dificilmente seria aprovado, sabia-se disso, ele usou isso como desculpa para sair, já que, no fundo, o plano dele não tinha funcionado de maneira muito forte. Então, qual é o problema do plano Bresser? Né? Quer dizer, de um lado, apesar dele ter introduzido uma política mais ortodoxa, vamos dizer assim, essa política ortodoxa ainda é super frágil, né? Ainda mais naquele momento, naquele contexto de negociações, então a parte fiscal não andou e a parte monetária meio devagar. E você tem uma ideia, certo, de descongelamento, etc., mas aquela previsão que você faz, vamos dizer assim, de uma inflação mais sob controle não funcionou muito bem. Né? Então, você tem uma indexação que vai além da URP, que você não controlou, você tem uma remarcação de preços que foi maior do que você imaginava, você até imaginava que não seria zero, mas você imaginou uma coisa mais baixa nos 3 meses de congelamento, né? E aí tem um mecanismo de indexação novo, ele talvez até de certa forma tenha tido algum efeito positivo, porque a aceleração da inflação não é tão grande assim como a gente vai ver no próximo momento, certo? Então, você saiu de 6,5% para 15%, para 16%, 14%, 15%, depende do índice, em 4, 5 meses, vamos dizer assim. Né? Então, é uma aceleração relativamente lenta, se você pensar naquilo que a gente está vivendo nesse momento. Né? Então, sai de 6,5% para 14% ao mês, né? Todo mês a inflação desse porte. Que algumas pessoas falaram até que não foi tão desesperador assim, essa reaceleração da inflação pós-plano Bresser. Mas não era o que ele imaginava. Ele imaginava justamente uma inflação que não fosse zero, que fosse alguma coisa em torno de 3, 3,5%, 4%, talvez, ao mês, ao longo do tempo, e relativamente estável. Isso não funcionou. Né? E que essa URP faria esse papel de convergência para um patamar relativamente não razoável. Né? 4% de inflação ao mês não é razoável, mas é melhor do que 14%. Então, aí, nessa discussão, há uma troca de ministro de novo, o Bresser sai, entra o Mailson da Nóbrega, no comecinho de 88, e o Mailson, já disse isso na aula passada, hoje é uma figura importante, todo mundo conhece, um economista do mercado, respeitado, todo mundo, enfim. Na época também era uma pessoa muito respeitada, muito bem vista, mas não era conhecido do grande público. Né? Então foi uma certa surpresa o Mailson nomeado ministro, e que leva muita gente a afirmar, eu não tenho prova nenhuma, talvez eu esteja sendo leviano ao falar o que eu vou falar agora, mas aparentemente o Sarney tem dificuldade para substituir o Bresser. Né? Os grandes nomes não aceitam muito aqui. Né? E o próprio Bresser e várias outras pessoas sugerem o nome do Mailson. O Mailson, no fundo, ele assumia o Ministério da Fazenda justamente quando os ministros caiu nas interinidades, e ele talvez fosse o homem principal do Ministério da Fazenda, advindo do próprio funcionalismo. Né? Então, ele é uma pessoa de carreira da Fazenda, muito respeitado, como eu disse, pelos próprios ministros que passaram por lá. Ele era, vamos dizer assim, uma espécie de mão direita
ou esquerda, ou cérebro direito, cérebro esquerdo, enfim. Ele era uma pessoa de muita confiança desses ministros, né, uma pessoa dedicada, etc., e que conhecia a máquina pública como só ele, né? Então você tem muito essas figuras, né? As pessoas que conhecem muito os gastos, as operações, né? Talvez hoje em dia a figura mais com essa cara seja o Mansueto, certo? Quer dizer, que saiu agora do Tesouro Nacional. É uma pessoa que conhece muito a máquina pública, como é que ela funciona, onde estão os gastos, a dificuldade, se você fizer isso, como impacto fiscal. Então, uma pessoa que conhece o trâmite, né? Então, talvez, vamos dizer assim, por falta de um nomão, vamos dizer assim, do mercado, né, você recorreu ao Maílson, que depois se transformou no nome de mercado, saiu, né, do Ministério, mas ele sempre foi muito bem visto, vamos dizer assim, e a nomeação dele surpreendeu o mercado, mas justamente esses ex-ministros todos entraram em cena e o apoiaram de maneira bastante forte. O Maílson, então, como a gente também conversou, ele inicia o seu governo fazendo uma espécie de um arroz com feijão, né? Ele disse: eu vou fazer o meu arroz com feijão, né? Ele, né, não vem da academia, não vem de todas essas coisas, tal, e ele mesmo usa a palavra: não, vou fazer aqui o simples, vou tocar a vida aqui, né? Nenhuma mágica, nenhuma, e vou tentar fazer um plano relativamente ortodoxo de contenção também. A inflação está ali em 14%, 15%, vamos segurá-la em 15%, certo? Quer dizer, e vamos em frente, certo? Quer dizer, depois, mais para frente, a gente pensa em alguma coisa. Então, basicamente, a ideia dele era continuar, e talvez aprofundar um pouquinho aquilo que o Bresser tinha feito, de uma política monetária relativamente apertada, né? E fazer uma coisa que o Bresser não tinha conseguido, né? Que é a parte fiscal. Uma coisa que eu não falei, da Sara devia ter falado, era que o Bresser teve muita dificuldade com os salários do funcionalismo público, né? E a ideia, então, aqui do Bresser, do Maílson, é tentar controlar um pouco esses gastos públicos, principalmente do lado do funcionalismo público. Então, e no início ele consegue, certo? Ele consegue segurar algumas desses aumentos. Eu diria que os primeiros 6 meses, vamos dizer assim, do Maílson foram relativamente tranquilos, né? A inflação oscilou, mas ali sai de 14, vai para 16, 17. Enfim, você tem ainda os efeitos da antiga ORP, talvez segurando um pouco o processo. Mas o segundo semestre ele já não é tão bom, né? Há uma aceleração da inflação no segundo semestre de 88. De um lado, vamos dizer assim, tem o lado positivo da história, né, que é os superávites comerciais começaram a aparecer, que o Bresser tinha tentado montar, eles voltam a aparecer, por isso que o Brasil volta ao FMI, paga os juros, mas você tem até um saldo na balança comercial, e esse saldo ele começa a pressionar a oferta de moeda. Então, tem um saldo dos pagamentos que começa a pressionar a oferta monetária, né, que é enfim, um lado positivo que se transforma num problema. De outro, tem uma coisa inesperada, que é um choque de preços agrícolas em função de quebra de safra. E, por fim, né, tem uma coisa que alguns autores vão destacar, ele vai destacar, o Maílson, que existe um choque aqui de expectativa, né? Um choque negativo de expectativa. Por quê? Porque a cara da nova Constituição começa a ficar clara, né? Então, em 86, eu elegi os deputados, eles já trabalharam em 87, e no segundo semestre de 88, né, a Constituição começa a tomar forma, né? E a gente vai ter uma aula para isso mais para frente, mas a Constituição brasileira nunca foi uma Constituição barata, né, principalmente para o governo, né? Ela é uma Constituição que, né, ela é uma Constituição que tem um aumento do tamanho do Estado, e você tem um aumento de gastos ali, né? Você tem universalização de saúde, universalização de educação, vários gastos estão na Previdência, mas na verdade são seguridades sociais, etc. Então é uma Constituição cara,
né? Cara, principalmente para o governo. Então, o que o Baio está dizendo aqui é que você tem um choque de expectativas no sentido de que as pessoas olham, principalmente o mercado olha e fala, nossa, essa Constituição que vinha aqui vai ter que ter uma reforma fiscal. E não tem reforma fiscal nessa confusão aí, certo? Quer dizer, né? Então começa a se duvidar, quer dizer, o custo da Constituição começa a ser precificado, vamos dizer assim, na forma de, olha, para pagar isso aí, o déficit público vai subir, né? Vai ter que emitir dinheiro, vai, enfim, vai ter problema. Né? Então você tem, como se você tivesse um choque de expectativas negativo, pressionando também a inflação para cima, e esse choque de expectativa negativo se deve um pouco à perspectiva dos custos da nova Constituição. Enfim, tem gente que acha que isso é um exagero, tal, mas enfim, o que acontece de fato é que a inflação começa a subir no segundo semestre, e a estratégia do arroz com feijão não dá certo. Né? E aí o Maílson começa a ter muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Né? O Sarney tem muita dificuldade com o Congresso. Ele conseguiu seu quinto ano, certo? Mas, né, vira uma toma lá da cá, uma situação muito confusa. O mercado também começa a apertar, o mercado financeiro, né? E as pessoas começam a. Que o governo vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, e a inflação começa a subir, porque as pessoas começam a remarcar preço, porque o Maílson ia fazer o arroz com feijão, mas vai meter uma tampa nessa panela e vai congelar os preços. O que ele vai fazer no mercado financeiro? Volta a ter fuga de capitais, exige taxas de juros mais altas, exige do governo títulos cada vez mais curtos, fica com medo do que o governo vai fazer com os títulos públicos, vai dar calote, não vai dar calote, o que vai acontecer. Né? Então, o segundo semestre, esse choque de expectativa negativo, ele vai crescendo e aquela ideia, vamos dizer assim, de alguma coisa virar e aquele medo, aquela proteção vai acelerando aí as fugas, os processos de remarcação de preços, e você tem um ambiente muito difícil, mas isso efetivamente, né, você vê que antes né, do plano verão, né, você vê como a inflação subia no primeiro momento, até segura um pouquinho, depois ela volta a acelerar. Certo? Quer dizer, e aí veio o plano verão, que também puxa a inflação para baixo, porque, né, o plano verão é muito parecido, vamos dizer assim, de certa forma, com o plano Bresser, no sentido que é um plano híbrido. Né? Tem a ortodoxia, que é o controle da demanda agregada, os juros altos, vai aumentar ainda mais nesse momento. Né? Tentativa de controle do déficit público, né? Tentativa de controle aí do monetário, né? Mas, enfim, essa é a tentativa do controle da demanda agregada clássico. Do lado ortodoxo, heterodoxo, eu tenho aqui uma nova moeda, aqui eu tenho o cruzado novo que entra em cena, e um novo congelamento de preços e salários, mesma coisa aqui, congela os preços, o salário pela média, né, aplica a última URP, né, e depois congela. E o câmbio você deu uma paulada nele, você deu uma desvalorizada forte nele e depois fixou. Né? Então você tem a desvalorização e fixa a taxa de câmbio. Né? Aqui as novas moedas, você também carinho, aí tem cruzado novo. Nessa altura do campeonato, certo? Quer dizer, a gente começa a perceber que começa cada vez mais difícil achar pessoas que querem botar o seu rosto nas moedas, porque, né, a moeda deixa de valer muito rapidamente. Então, você tem aí o terceiro plano, novamente um congelamento. Né? Dessa vez, o congelamento é por tempo indeterminado. Né? Você fez um forte reajuste de preços públicos um pouco antes do congelamento. O salário, então, você aplica o RP de fevereiro, de janeiro, a última RP, e calcula, a partir daí, uma média de 12 meses, desculpa, você calcula uma média de 12 meses, e sobre ela, aplica o RP e congela. Né? Você também, de novo, tem uma certa troca de índices de preços aqui, de certa reorganização, mas isso é menor. Né? E do ponto de vista de gatilho, URP, essas coisas que acontecem, né, dessa vez não tem mais nada. Certo? Dessa vez o pessoal ele assumiu, se é para desindexar, é para desindexar tudo. Então, acabou, certo? Não tem mais nada, não tem mais nenhum indexador, não tem gatilho, não tem URP, não tem nada. Né?
Bom, esse é o plano, né? Aqui é um congelamento puro, certo? Quer dizer, e uma tentativa radical aí de desindexar, né? Num ambiente absolutamente confuso. É o último ano do governo Sarney, né? A política já está pegando para eleição direta, né? O Sarney tem uma dificuldade enorme de controlar as contas, né? A inflação estava batendo ali, vamos dizer assim, um valor, como a gente viu aqui, relativamente alto. Vamos ver se a gente volta aqui, né? Aqui a gente vê, né, a inflação já por volta de 40% ao mês, 37%, 38% ao mês, né? E um momento de muita dificuldade, né? A gente viu, então, o que aconteceu, certo? O verão não vai dar muito certo, não teve o ajuste fiscal que ele pretendeu, a questão monetária vai ser extremamente complicada, eu volto a isso daqui a um minuto, né? A inflação efetivamente caiu lá dos 40, dos 37, mas não vai a zero, certo? Ela vai parar ali por volta dos 5, 6 no primeiro mês, né? E a volta da inflação, essa sim é absolutamente acelerada, certo? Aqui é o momento, certo? Deixa eu voltar de novo ao gráfico. Se você olha como a inflação ela volta dessa forma abrupta, né? Tem ali uma paradinha depois de um mês e pouquinho, né? E depois ela volta a disparar e vai bater 80, né? Dependendo do índice de preço, você chega a pegar índice de preço com quase 90% no último mês, né? Então, você tem aqui uma inflação que cai e reacelera de maneira muito rápida. E aqui uma coisa interessante, né? As pessoas vão dizer que ela reacelerou de maneira tão rápida, indo ao rumo à hiperinflação, porque não existe nada que coordene essa retomada dos preços. Quando eu tinha os mecanismos de indexação, inclusive a URP mostrou isso claramente, a URP, no fundo, ela limita o tamanho do remarcação de preços. A indexação dá uma base de quanto que eu posso aumentar os preços. A inflação passada foi de 10%, então esse mês vou aumentar quanto? Mais ou menos 10, né? Põe 11 aí, 12, então ela limita. Agora eu não tenho nenhum parâmetro. A inflação passada foi de 10 e esse mês, não tem indexação, não tem nada. Mete 15, aí vai 20, põe 30% de remarcação. Eu perdi completamente os parâmetros da remarcação. Então não existe, no fundo, esses indexadores, eles coordenavam, de certa forma, essa volta dos preços, né? Então essa tendência, a tendência da inflação em ficar relativamente alta, mais constante, foi perdida porque eu não tenho mais justamente os mecanismos de indexação. Parece engraçado não, é uma tragédia só, né, certo? Mas os mecanismos de indexação, eles têm eles trazem a inflação do passado para o presente, certo? Que é um problema, certo? Quer dizer, evita que os choques derrubem a inflação, mas, por outro lado, elas também controlam esse processo. Elas mantêm essa tendência mais ou menos constante. Sem ela, certo? Quer dizer, com uma remarcação completamente descontrolada, esses preços vão subindo, e não tenho nada que coordene esses troços. E a inflação foi disparando. Para muita gente, no final do governo Sarney, nós estamos num processo de hiperinflação. Tanto é que quando o Collor assume, ele não tem outra coisa a fazer. No primeiro dia, ele já tem que meter o plano Collor 1, que a gente vai ver na próxima aula. Só para a gente encerrar, então, aqui, a gente vê o período do Sarney um período muito difícil, certo? Apesar dos 2 primeiros anos terem sido de alto crescimento, que dá um crescimento médio para o governo Sarney até que bem razoável, uma inflação com muitos altos e baixos, mas termina, vamos dizer assim, vamos supor, 100% ao mês, né? A inflação média desse período é de 470%, né? Vou para a parte de baixo aqui, certo? A balança de transações correntes, né, é a que está equilibrada, a não ser no cruzado, eu consegui, vamos dizer assim, equilibrar o balanço de pagamentos, né, do jeito que os militares tinham deixado, né, mas continuo sem acesso à poupança externa, porque ainda estou negociando, etc. A questão do déficit, certo? Quer dizer, do déficit público, a gente tem uma piora da situação fiscal durante o processo, várias tentativas de controle, eu não consigo muito resolver, né? E uma piora, por quê? Porque a dívida externa já era grande e tal,
O que vai crescer nesse período ainda mais é mais ainda a dívida interna, que cresce mais, e ela já era ruim no começo do governo Sarney, e ela se torna pior ainda no final do governo Sarney, né? Então, o que eu... esses vários choques que eu dei, e essas, né, essas garfadas na correção monetária aqui, né, no fundo ela está tirando um pouco da indexação dos contratos, o pessoal chama isso de subindexação dos contratos, quando eu ganho 15 dias ali, quando eu faço uma política de intervenção que eu tiro as tablitas, etc. Né? Isso tudo causa uma transformação no sistema financeiro que aquele momento, vamos dizer assim, de dúvida, de insegurança que as pessoas tinham em cima de títulos públicos, isso já existia e isso piora nesse período. Então, um déficit público que aumenta, quer dizer, uma necessidade de rodar essa dívida, esses juros elevados dessa dívida, certo? Então, eu tenho déficit e juros elevados. Né? Para pagar o déficit, para pagar esses juros elevados, eu não tenho grana. Então, no fundo, o que eu faço? Nova dívida. Né? Então, eu tinha uma dívida velha que cresce, né? Uma dívida antiga que vai crescendo. E eu ainda tenho que rodar a dívida antiga, né? Eu tenho que pagar o principal dessa dívida antiga. Né? Então, nesse rodar, né, nesse aumentar esse crescimento da dívida, as pessoas falam, não, mas para novas dívidas, para aumentar essa dívida, para refinanciar a dívida antiga, eu não quero mais aquela dívida antiga. Aquela dívida antiga era de 2 anos, eu não topo, porque vai saber o que vocês vão fazer. Aí eu quero uma dívida de um ano só. Ah, então tá bom, né? Um ano depois, não, eu não quero mais dívida de um ano, eu quero dívida de 6 meses. E a taxa de juros era de correção monetária mais 10%, eu quero 15%. Né? Aí não dá para fazer um negócio aí nessa dívida? Qual o negócio? Né? Então, ela vai vencer daqui a 6 meses, mas me dá o direito, daqui a 3 meses, se eu quiser me devolver a dívida para vocês? Pode ser? Então, essa dívida ela vai encurtando, ela vai ficando mais cara, e ela vai tendo cada vez mais o que a gente chama de alguns contratos de liquidez durante essa dívida. Ou seja, tem alguns momentos que eu consigo transformar essa dívida em moeda, imediatamente. Então, normalmente eu só poderia fazer isso no final do vencimento da dívida. Ah, não quero mais, então me dá o meu dinheiro, né, e eu vou embora. Aí o governo fala, não vou te dar o dinheiro, vou te dar uma nova dívida. Ah, então me dá uma nova dívida, mas com juros maiores, com prazos menores, etc. E no meio do caminho você começa a falar, mas eu quero uma dívida de 6 meses, eu quero, mas e se daqui a 3 meses acontecer alguma coisa? Então faz o seguinte, faz uma dívida de 6 meses, mas você coloca assim, no segundo mês, se eu não quiser me devolver, eu posso devolver. E no quarto mês, se eu quiser devolver, eu também posso devolver. Pode ser? Né? Então são cláusulas que permitem você se livrar da dívida no meio do caminho. Então o que está acontecendo? Então, cada vez mais, ela está ficando cada vez mais curta, né? E com esses prazos no meio do caminho, eu sou capaz de monetizar a minha dívida de maneira cada vez mais fácil. Então, a separação em aquilo que é dívida e aquilo que é moeda começa a ficar cada vez mais complicado. Né? Se de 2 em 2 meses eu posso pegar a minha dívida e transformá-la em moeda, porque está previsto, né? Então, né, é como se eu tivesse toda a dívida podendo se transformar em moeda de 2 em 2 meses. Eu diria que é pior ainda, certo? Porque essa dívida é grande, se você espalhá-la ao longo do tempo, todo dia, vamos dizer assim, ou toda semana, eu devo estar rodando alguma coisa como 10 a 15% da dívida, se não mais. Então, toda semana o Banco Central abre e sabe que tem que rodar 15, 20 e poucos por cento da dívida. Né? Ou seja, se não rodar, se as pessoas não quiserem, você, em uma semana, você monetiza 20% da dívida. Você aumenta a oferta de moeda em 20%, no correspondente a 20% da dívida em uma semana. Então, você começa a perder o controle do monetário aqui, certo? Com essa característica dessa dívida. É isso que a gente chama aqui, certo? De uma moeda indexada, certo? Ou uma dívida que vira moeda. Você tem os instrumentos não monetários se tornam monetários. Você tem uma liquidez crescente, né? Ou então você está dizendo é uma moeda que paga juros, no fundo, certo? Quer dizer, é a mesma coisa. Então, a operação é meio complicadíssima, certo? No final do período, vocês têm o que a gente chama de go around, né?
Os bancos abrem, o Banco Central abre de manhã, tendo que renovar, vamos dizer assim, 5% da dívida pública e botar talvez mais 1 ou 2% de dívida nova, ele abre de manhã fazendo a oferta dele. Né? O mercado vai abrir e falar, olha, eu não sei, não, acho que eu não quero nada. Não, pega aí, pega aí. Então, os próprios bancos, que essa operação, ela vai fazer o seguinte, me dá tudo. Me dá tudo que você quer. Só que, no final do dia, se eu não conseguir colocar esse tudo junto aos meus tomadores, junto ao público, eu te devolvo. Né? Então, o Banco Central abre, colocando o título no mercado, e no final do dia, ele não sabe durante o dia o que vai acontecer. No final do dia, os bancos olham para ele e falam, olha, eu só consegui encaixar metade. Né? Como é que você faz política monetária assim, certo? Quer dizer, não tem política monetária assim, acabou, certo? Quer dizer, né? Virou uma incerteza completa, né? Fora isso, como eu disse, para colocar, para os bancos pegar esse troço e colocar junto ao público, o público exigindo juros mais altos, prazos mais curtos, com essas cláusulas de liquidez no meio do caminho, né? Então, há uma deterioração completa da política monetária e, no fundo, da política fiscal, porque, no fundo, isso aqui é juros, é custo também, certo? Quer dizer, então, a situação no final do governo Sarney é trágica, certo? Quer dizer, essa herança, né, certo? Que o nosso amigo, o Collor, vai ter na mão, certo? Quer dizer, e que a gente vai ver um pouco aí como é que ele gera esse problema na próxima aula, certo? Quer dizer, então, aqui eu deixo vocês, né? E na próxima vez que a gente se encontrar, eu deixo vocês aí, a gente conversa sobre algumas coisas que não ficaram claras. Ok? Então, estejam bem todos, fiquem bem, tomem cuidado e a gente se vê na próxima. Um abraço a todos aí, até a próxima.